Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta quinta-feira. E hoje o tema do nosso encontro é egoísmo masculino e autoritarismo feminino. Padre, que tema é esse? Pois é, esse é um tema muito comum nos nossos dias de hoje. A gente vai entender por quê. O homem é chamado a partilhar a vida com a mulher. Isso é fato, né? Falávamos ontem disso, desse diálogo. Mas, muitas vezes, ele parece egoísta para a sua esposa. O que é ser egoísta diante da esposa? É achar que as coisas têm que ser do meu jeito. É achar que eu tenho que administrar eu sozinho a situação. É quando eu não consigo partilhar as coisas. Quando eu me apego num bem material, por exemplo, isso me tira o foco da minha mulher, dos meus filhos. Isso é ser egoísta. É você pensar só em você, pensar só nas suas coisas. Lembre-se que quando você casou, você renuncia o seu ego, né? O ego não é seu, você não tem mais ego, agora você passa a viver essa união. Então, ou seja, aquilo não é mais meu, mas é nosso, né? A gente falávamos disso, né? Então, é justamente isso, né? Nós temos a grande tendência, principalmente os homens, de sermos egoístas, né? Acharmos que nós somos donos daquilo e até podemos até esquecer, né? Da nossa própria família. Através da sua maneira de falar, de agir, de sentir, de se relacionar, isso pode manifestar, né? O egoísmo dentro do homem. Mas a mulher nunca deve se calar diante disso. Lembrando que a mulher, embora ela tenha sido criada da costela do homem, Eva, mas a mulher ela tem que, por excelência, de se impor diante da relação também, né? A mulher não deve se calar diante de injustiças e diante de coisas que acontecem dentro da sua própria casa. O homem, sim, ele administra, mas a mulher também deve se impor diante disso, né? Não se calar diante de uma situação de injustiça. Caso a situação esteja muito grave, a mulher deve tomar o governo da casa, embora não seja muito sua função. A função do homem é ser chefe de família, mas se o homem não dá conta disso, e a mulher tem uma postura a mais que o homem, então ela assume a casa. Por quê? Porque alguém precisa assumir a direção da casa. A gente não pode deixar que a casa caminhe, né, assim, solto, que os nossos filhos caminhem de forma solta, e isso não é saudável. Né? Então é preciso que a mulher também tenha esse autoritarismo diante desse egoísmo masculino. É um tema que parece muito complexo, mas é um tema muito importante para a nossa sociedade hoje, porque é o que acontece muito. Os homens perdem muitas vezes o controle da sua casa, a mulher também não assume, e aí a casa acaba caindo. É aquela casa construída sobre a areia do Evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que isso não chegue, não afete a nossa casa. E que os homens possam cada dia mais voltar, né, a assumir o seu posto, que é cuidar da família, que é zelar pela família, libertando o seu ego, libertando tudo aquilo que te prende muitas vezes, para voltar a viver em família, tá bom? Possamos viver esse diálogo familiar constantemente, que isso nos ajuda muito a viver a nossa missão, a nossa família a cada dia. Homens, voltemos a ser chefe de família. Mulher, voltemos a caminhar junto com os homens, sendo suporte, assim como vai nos ensinar o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe, te proteja e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.